você acaba não usando isso ao seu favor, né? E existe um abismo entre esses tipos de profissionais que impede de ser uma referência e de usar isso como diferencial. Sejam bem-vindas a mais uma aula. Meu nome é Sabrina Damasco, eu sou maquiadora profissional há 10 anos e professora de maquiagem há 7 anos. E eu tô aqui hoje para ajudar você a viver de maquiagem. E o tema da nossa aula de hoje: dá pra viver de maquiagem atendendo a domicílio? Será que dá? Vamos lá! E por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque eu percebi que muitas mulheres que querem entrar para a área da maquiagem, muitas vezes ficam com esse receio de pensar que só dá para viver de maquiagem, ela só consegue realmente ganhar dinheiro e fazer as suas coisas se ela tiver um espaço próprio, se ela tiver um ateliê, se ela tiver um estúdio. Porque hoje em dia a gente vê bastante na internet maquiadoras conquistando o seu próprio espaço. E às vezes isso cria um bloqueio na cabeça das profissionais que estão começando de achar que só dá para ganhar dinheiro desse jeito e que só dá para viver de maquiagem se você tiver de fato um espaço próprio. E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês que isso não é verdade, ok? Então, vamos lá, gente. Qual que é a diferença entre quem tem um espaço próprio e quem atende a domicílio? Qual é a maior diferença entre essas duas pessoas? A diferença está no custo e no tempo. E aqui existe um lado positivo e um lado negativo para os dois lados, tá? Por quê? Porque se a pessoa vai atender a domicílio, ela tem a vantagem de ter menos custo, porque todo mundo sabe que um espaço físico ele demanda um custo muito maior. Você precisa pagar o aluguel, você precisa ter um projeto, mobiliar sua sala, você precisa organizar, então você vai ter custo com manutenção, com limpeza, enfim. São diversos custos que um espaço físico ele exige de você. Se você atende a domicílio, você não tem esse problema, né? Porque você vai até onde a cliente está. E isso é uma vantagem muito grande, porque você não tem impedimentos. Você consegue começar do jeito que você tá e com o que você tem, né? E na verdade, é assim que a maioria das pessoas começam, né? Algumas conseguem o seu espaço físico antes, outras nem fazem questão de um espaço físico porque não vê a necessidade disso. Então, o que é importante que vocês vejam aqui é que não tem um certo e um errado, né? Existem tipos de cliente para cada tipo de profissional também, né? Porque existem maquiadoras que trabalham com atendimento de noiva, como eu, por exemplo, que as noivas preferem que vá até o espaço para fazer a maquiagem lá. E existem noivas que preferem fazer no espaço da profissional, da maquiadora. E eu faço esse tipo de atendimento. Eu atendo as minhas noivas tanto no meu próprio espaço quanto no local do casamento. Eu tenho essa versatilidade. Mas eu conheço muitas maquiadoras que só trabalham indo até o espaço da noiva. E algumas até têm o seu espaço próprio, mas preferem não atender a noiva lá, preferem só ir até o local do casamento. Então, existe um público que faz questão desse tipo de atendimento, né? E as clientes que querem um espaço físico, amém. Se você não tem espaço físico, você fala, ok, você não é minha cliente. Você precisa direcionar suas energias para quem é a sua cliente, porque esse público existe, essa cliente existe, tá? Ela tá ali. Então não existe, não tem nenhum problema e não tem nada de errado com isso, ok? Então o custo para quem tem um espaço físico é muito maior. E a questão do tempo, o que envolve o tempo? O tempo é porque se você faz um atendimento a domicílio, você demanda de um tempo maior para você ir de uma cliente para outra, de um local para outro. A limitação de você atender várias clientes num dia só, ela é maior. Mas
eu como boa maquiadora de atendimento a domicílio, que eu já fui por muito tempo, eu sei algumas técnicas que a gente consegue desenvolver, né, para que isso não aconteça tanto. Como que a gente consegue atender várias clientes e diminuir esse tempo de atendimento, mesmo sendo a domicílio, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa, a cliente te chamou, vamos lá, vamos supor aqui, se a cliente te chamou e ela quer fechar com você a maquiagem, vamos supor, maquiagem e babyliss, né? Que eu sempre recomendo para vocês que vocês façam isso também. Então, se a cliente fechou com você maquiagem e babyliss, o que você sempre precisa saber antes de mandar o orçamento, antes de fechar com essa cliente, antes de qualquer coisa, você precisa saber qual é o evento, para que ela quer a sua maquiagem. É para ser madrinha de casamento, é para formatura, para que é, para qual evento que é necessariamente. A partir dessa informação que você tem, você consegue conversar com essa cliente sobre a possibilidade de ter outras pessoas que envolvam ali, que também precisem desse tipo de atendimento, do seu atendimento. E isso acontece, tá? Muitas vezes a gente deixa de fechar cliente simplesmente por não oferecer o nosso serviço para essas pessoas. Se uma pessoa te chamou e ela vai ser madrinha de casamento, com certeza existem outras madrinhas de casamento que também estejam precisando, né? Então, você precisa pensar em como você vai conseguir ganhar mais com o mesmo tempo, mesmo indo num atendimento a domicílio, conquistando essas outras possíveis clientes que vão para o mesmo evento, né? Então, vamos supor, ela é uma madrinha, ela tem outras 2 ou 3 madrinhas ali que talvez também estejam precisando de maquiagem. Então, você oferece um pacote para essa madrinha ou um combo. Você precisa pensar em alguma estratégia, em algo que seja atrativo para a cliente, que vale a pena para ela, que naturalmente vai valer a pena para você também, para que instigue ela a querer fazer com que essas outras madrinhas também fechem, né? Então, você vai chegar lá na cliente e vai falar assim, olha, para eu ir até esse local que você me passou o endereço, o deslocamento fica tanto. E aí você manda lá o valor do seu deslocamento. Porém, para que o valor fique mais acessível, para que não fique tão pesado, seria interessante que tivessem outras pessoas que também precisam da maquiagem, porque daí a gente consegue dividir esse custo do deslocamento com todas as meninas que vão precisar e acaba valendo mais a pena para você, porque você não vai ter que arcar com o deslocamento sozinha, e para mim também, porque eu consigo me deslocar até aí. E eu sempre gosto de ser muito sincera com as clientes, então eu falo a verdade mesmo, eu falo, vale mais a pena para mim se eu for aí atender mais de uma pessoa. E geralmente as clientes, elas entendem, e isso não é sempre que dá certo. Às vezes a pessoa realmente não tem mais ninguém, ou ela mora distante das outras madrinhas, enfim, acontece, mas geralmente isso dá certo, tá? Muitas vezes é só falta de estímulo. Ela fala assim, ah, é mesmo, tem a fulana, tem a minha prima, tem não sei quem, que eu não sei se ela fechou com alguém, eu vou perguntar, porque às vezes ela vê só pra ela não tá acostumada a ver pra outras pessoas, às vezes ela nem pensa nisso, tem tanta coisa acontecendo ali que ela nem pensou. Então o fato só de você ter acendido essa luzinha na cabeça dela já vai estimular ela a querer convencer as outras pessoas também. E se a proposta que você fizer ela sentir que pra ela vale a pena, que ela vai sair ganhando, ela vai insistir, ela vai mostrar para a pessoa por que vale a pena, né? Então você precisa montar uma estratégia, um textinho, algum script, alguma coisa assim, que você consiga mandar para a cliente quando isso acontecer. Se você consegue fazer isso, você quebra isso aqui, ó, o tempo, porque daí você vai ter o custo menor, o seu custo vai ser mais baixo e o seu tempo ali vai ficar pau a pau, porque você não vai ter esse custo de espaço físico que geralmente a gente tem quando você tem um ateliê ou alguma coisa assim, e você vai gastar um deslocamento só e vai lá para atender várias clientes.
Então você não tem esse tempo de ir de uma cliente para outra, não vai precisar ficar cobrando vários deslocamentos de clientes diferentes e você consegue ganhar mais em menos tempo dessa forma. Num dia assim, você consegue facilmente ganhar 600, 800 reais só numa ida dessa, tá? Então, essa diferença é o que vai fazer você começar a pensar nas infinitas possibilidades que tem de você conseguir ganhar muito dinheiro e conseguir de verdade viver da maquiagem, mesmo que você não tenha um espaço físico, tá? E, peraí, como que eu descobri que isso era possível, gente? Eu passei por isso na pele, né? Como eu já falei pra vocês, eu trabalho com maquiagem já há 10 anos, então eu atendi muito tempo a domicílio e quando eu comecei a atender, eu nem dirigia. Então eu já cansei de pegar ônibus e metrô com a minha maleta indo atender as minhas clientes. E mesmo assim eu fazia o meu dinheiro e eu conseguia viver de maquiagem, tá? Logicamente que a gente vai pensando no nosso trabalho e na nossa carreira de uma maneira inteligente, onde você consiga evoluir com o passar do tempo, porque ninguém quer ficar parada no mesmo lugar. Então as coisas evoluem, eu evoluí e cheguei aonde eu cheguei, mas todo mundo começa por um começo. Então eu peguei ônibus, eu peguei metrô, tudo com a minha maleta. Mas quando eu comecei a utilizar essas estratégias de conseguir fechar mais clientes, né, de conseguir trabalhar de uma maneira que fosse mais inteligente, isso começou a valer mais a pena para mim, né? Então, você tem muitas possibilidades. Você pode fazer dessa forma que eu te falei, você pode, por exemplo, sugerir para cliente que seja feito num quarto de hotel, por exemplo, e juntar todas as pessoas no quarto de hotel. Existem muitas possibilidades, tá? Mas dá para começar de todos os jeitos. Na época que eu comecei, não existia Uber, né? Se existisse Uber ainda seria mais fácil. Hoje em dia, como todo mundo tem acesso ao Uber, você consegue facilmente fazer dessa forma. Você consegue inclusive mandar para cliente, falar, olha, o Uber ficou tanto. E tem cliente que ela mesma chama o Uber para você. Então, são muitas possibilidades, isso dá certo, tá? Eu consegui desse jeito e eu tenho muitas alunas que conseguem desse jeito. Algumas já conquistaram o seu espaço físico e outras nem fazem questão, porque sabem que elas preferem depositar a energia diretamente no trabalho sem ter essa preocupação de espaço físico, que querendo ou não gera uma preocupação maior. Mas a domicílio elas fazem muito dinheiro e estão muito bem, obrigada. E para você conseguir fazer isso de uma maneira sustentável, né, que você consiga levar isso com o decorrer do tempo, você precisa pensar em como você consegue melhorar sempre esse tipo de atendimento. Então vamos pensar que o atendimento a domicílio ou o atendimento in loco, que a gente pode chamar para ficar menor para escrever, né? O atendimento in loco, que é indo até o local. Como que você consegue fazer com que isso seja um benefício e uma vantagem para sua cliente e que ela perceba isso como um serviço realmente diferenciado, né? Você vai pensar em como você consegue melhorar a estrutura que você leva até a sua cliente. Então você precisa pensar na estrutura. E aqui, quando eu tô falando de estrutura, eu tô falando como um todo, tá? Tanto a forma como você leva o seu material, né? Que, por exemplo, hoje em dia, depois de 10 anos, quando eu vou até o local do casamento da minha noiva, eu levo a minha estrutura completa. Então eu levo a minha maleta, que é uma maleta camarim, que eu acho que eu já falei, né, pra vocês em outros vídeos, que ela me ajudou muito e valorizou muito o meu trabalho depois que eu comecei a trabalhar com ela. Eu levo uma cadeira, que é a cadeira da Dye Makeup. Ela tá até aqui, ó. Vou pegar ela para vocês verem como ela é leve, ó. Então essa cadeira, peraí. Essa cadeira eu consigo desmontar
e levar ela até o local do atendimento, independente de onde seja. E tem a iluminação, né? Enfim, tem várias formas que você consegue melhorar a estrutura para que quando você chegue lá no local de atendimento da sua cliente, ela veja isso como um diferencial, como um serviço super personalizado e exclusivo que realmente é. Porque você está saindo da onde você está para ir atender a cliente na casa dela. Não existe um serviço mais exclusivo que esse. E tudo que você fizer, tudo que você comunicar na internet, nos seus perfis, né, lá nas redes sociais, ou quando você estiver mandando o orçamento para cliente, precisa girar em torno dessa exclusividade. Você precisa sempre ressaltar e falar para cliente como isso é exclusivo, como é um serviço realmente diferenciado, quais são os maiores benefícios e as vantagens que ela vai ter de ter um atendimento assim, um atendimento de uma profissional que vá na casa dela e que faça e que leve a melhor estrutura e que faça o melhor trabalho lá. Não existe nada mais exclusivo que isso. E a gente sabe disso. Então a gente precisa comunicar isso para a cliente e fazer ela enxergar tudo isso, né? Então aqui tem a estrutura, que aqui entra tudo que você puder levar de luz. Você vai pensar nisso, tá? Em como você vai organizar o seu material, organização de maleta. Aqui eu vou colocar a cadeira, mas por exemplo, se você não tem uma cadeira, você pode pensar em um encosto de pescoço. Tudo que for além da maquiagem que você conseguir levar para melhorar esse tipo de atendimento, já vai elevar um pouquinho o valor, né, a percepção do valor para a cliente. Então vamos supor, você pode levar aquelas almofadinhas de pescoço para ficar, por mais que você não tenha uma cadeira, ela vai sentar lá numa cadeira que ela tenha na casa dela ou que o espaço tenha onde você vai atender. Para ela não ficar com o pescoço, né, levantado, assim, você pode levar uma almofadinha de pescoço, colocar nela e encostar, assim. Aquilo ali ela já vai enxergar de uma maneira diferente, entende? Existem também um material que é tipo um encosto de cabeça, eu não vou lembrar bem o nome, que ele é um encostozinho assim, né? Tem um lugar para você botar a cabeça e tem um pedaço de madeira, onde você consegue colocar ele nas costas da cliente. Em qualquer cadeira que ela sentar, você coloca esse coiso atrás dela assim e tem o apoio aqui e onde ela fica com a cabeça apoiada. Isso é maravilhoso e não é caro, não é um trambolho, não é uma coisa muito grande nem muito pesada que impeça você de levar aonde você for para fazer o seu atendimento, né? Então, aqui eu tô dando as sugestões de uma estrutura diferenciada, mas é importante que você bota a cabecinha para pensar e pense em todas as possibilidades que existem ali de verdade, sabe? O quanto que vai te custar uma almofadinha de pescoço para você ir ali e dar um conforto maior para sua cliente, sabe? Para você vai te custar muito pouco, mas para ela, quando você chegar e ela ver que você pensou nesses detalhes, para ela vai valer muito mais. Então, isso valoriza muito mais o seu atendimento que você faz em loco, que você faz a domicílio, tá? Então, a estrutura é uma das formas que você consegue ali valorizar ainda mais, né? Uma outra forma que você consegue é mostrando os benefícios. Então, os benefícios do que é que a gente está falando especificamente? Na hora que você for formular a sua proposta, o seu orçamento para você mandar para sua cliente, você vai colocar para ela por que é tão bom que você faça esse atendimento a domicílio. Então você vai falar para ela sobre as vantagens de ela já está na casa dela, então ela não vai ficar se esbarrando com outras pessoas, com outras clientes. O risco de se atrasar vai ser muito menor. Então, por exemplo, se ela está acostumada a ir num salão e ela marca 2 horas para fazer uma escova, aí ela chega 2 horas e o profissional está lá fazendo um outro serviço numa outra pessoa e ela tem que ficar esperando acabar. Então, às vezes atrasa meia hora, 40 minutos.
de um tempo que ela não tem. Então você vai mostrar para ela como o benefício de você chegar lá no horário que vocês combinaram, dela não ter que ficar aguardando, de não ter todo esse atraso, todo esse estresse, como isso é importante. Você está poupando o tempo dela, como isso é valioso para ela. Então você vai fazer questão de mostrar todos esses benefícios para ela, para que ela pense assim, realmente isso é muito bom, eu vou conseguir, eu vou ganhar mais tempo, vou conseguir ter tempo para me trocar, entendeu? Então se trocar é uma outra vantagem que você consegue falar para ela. Então você vai falar assim, cliente, imagina que você já vai estar na sua casa, a gente vai terminar o cabelo, a maquiagem, tudo que tiver para fazer, você só vai se vestir e ir embora. Entende? É diferente de se ela vai até um local e aí ela tem que se arrumar, depois ela tem que voltar para casa, se trocar, aí ela pode pegar um trânsito, não sabe quanto tempo que demora, aí vai ter que marcar mais cedo, contando com algum imprevisto. Entende? Se você já tá lá na casa dela, o tempo dela vai ser muito menor, então ela vai facilmente já conseguir se trocar e ir direto pro evento, diretamente da casa dela. Então isso é uma vantagem, você precisa sempre mostrar os benefícios, nunca fale dos problemas e das dificuldades, né, de ir a domicílio, sempre fale mais sobre os benefícios. Você vai falar sobre esses benefícios não só no seu orçamento ou na proposta que você vai mandar para cliente, você vai falar dos benefícios no seu conteúdo. Em tudo que você for postar na internet, você vai falar quais são os benefícios de fazer um atendimento a domicílio. Por que fazer um atendimento a domicílio é importante para cliente? Como enxergar o atendimento a domicílio de uma forma que seja mais valorosa para cliente, sabe? Você vai pensar em tipos de conteúdo onde você vai mostrar para cliente como é bom para ela que esse tipo de atendimento seja feito a domicílio. Bebam água. Certo? Então aqui você vai sempre falar dos benefícios todas as vezes que você tiver oportunidade. Tenha um destaque que explique a forma como você faz o atendimento. Meu atendimento é em loco, eu faço atendimento a domicílio. Como funciona o atendimento a domicílio? Grava uma sequência de stories ou escreve, enfim, e salva isso como destaque. Usa isso como o seu diferencial para conquistar essa cliente, entende? E aí, falando de benefícios, tem o contrário, né? Nunca fale sobre as dificuldades ou problemas ou empecilhos. Nunca fale, tá? Não fale. O que isso quer dizer? Porque tem gente que fala assim, ó, a cliente te chamou para pedir o orçamento do seu serviço de maquiagem. E aí você vai falar assim, oi cliente, tudo bem? Então, infelizmente, eu ainda não tenho um espaço para te atender. Então, eu ainda tenho que atender as minhas clientes a domicílio, tá? Então, eu cobro um deslocamento, tá? Assim, porque, né, preciso cobrar esse deslocamento para poder ir até a sua casa, tá? Então eu tenho que te atender na sua casa, porque eu ainda não tenho um espaço, eu ainda não tenho um ateliê. Tudo bem para você? Você tá passando o orçamento para cliente quase que pedindo desculpa por a cliente ter te chamado para pedir seu orçamento. Como que você acha que a cliente vai te ver dessa forma? Como que você acha que você está valorizando o seu trabalho e o que você oferece dessa forma? Você está praticamente pedindo desculpa, né? Então, você nunca vai falar sobre isso. Nunca vai ficar se lamentando. Infelizmente, eu só consigo fazer dessa... Entendeu? Sempre fale mais sobre os benefícios e nem comenta sobre isso. Porque às vezes não, com certeza, ela nunca tá nem pensando nisso, ela nem sabe o que é melhor, o que é pior, ela nem sabe. Ela só sabe que ela precisa
daquele serviço para aquele momento e ela escolheu você para pedir o orçamento. Então você vai sempre mostrar por que é tão bom, por que tem que ser dessa forma. Então você vai sempre falar sobre como isso é valioso para ela também. E nunca falar das dificuldades. Eu só consigo atender uma cliente. Porque assim, não sei o que. Entendeu? Nunca fale isso. Fale sempre sobre os benefícios. Ok? E as vantagens. As vantagens também. Então, vantagens você pode colocar lá também assim, um conteúdo. Então, quais são as vantagens de você escolher que um profissional vá até a sua casa? E aí você vai colocar lá as vantagens. Produza conteúdo falando, tá? De como isso é importante, de como isso é bom para ela, de como isso é personalizado, de quais são os diferenciais que você oferece. Enfim, você vai pensar nessas vantagens e você vai sempre mostrar isso, tenta tirar foto, tenta mostrar um pouco dos bastidores. Você está saindo para ir atender alguma cliente, filma você mostrando, montando a sua maleta, organizando toda a sua estrutura e falando nos stories, enfim, onde for, falando assim, olha, tô aqui arrumando a minha maleta para ir atender a minha cliente amanhã, eu faço um atendimento personalizado, um atendimento VIP. Gente, isso é um atendimento VIP, né? Faço atendimento VIP a domicílio com as minhas clientes, estou aqui organizando toda a minha estrutura. Olha só, eu levo essa... Como é o nome daquilo? A almofada. Eu levo essa almofadinha de pescoço para que minhas clientes fiquem mais confortáveis, tal, não sei o que. Olha, eu levo essa iluminação aqui. Então, a gente está sempre pensando em como melhorar o atendimento da nossa cliente. Estou deixando tudo aqui organizado para a primeira cliente de amanhã, sabe? Coloca sempre as vantagens em cima disso para você conseguir fazer a cliente pensar em que isso é a melhor forma de ser atendida. Ela vai falar assim, nossa, realmente isso é maravilhoso. Olha só, ela pensa em todos os detalhes. Imagina que delícia você estar no conforto da sua casa e chegar uma profissional para te maquiar, para te deixar linda e você já sair pronta para ir para o seu compromisso, para ir para o evento que você precisa. Ela tem que sentir tudo isso na hora que você está ali mostrando. Então você precisa mostrar todas essas vantagens para a cliente, certo? Dessa forma, vocês conseguem melhorar o atendimento e melhorar a percepção da cliente sobre o seu atendimento a domicílio, ok? Se você fizer tudo isso, fala pra mim como que você não vai conseguir viver de maquiagem, entende? Para pensar agora quantos profissionais, quantos maquiadores você conhece que fazem atendimento a domicílio. Para pensar por um minutinho e tenho certeza que você conhece algum maquiador. Você não é a primeira maquiadora que você conhece, né? Você facilmente conhece outros profissionais. Então, para pensar em todos esses profissionais que você conhece que fazem atendimento a domicílio. Quantos deles fazem isso que eu tô falando para vocês? Quantos desses profissionais produzem conteúdo mostrando os benefícios do atendimento a domicílio? Quantos desses profissionais mostram a estrutura, pensam em evoluir a estrutura? Quantos desses profissionais investem em uma cadeira para poder levar para atender a cliente melhor? E mostra isso. Você precisa mostrar para a cliente que está aí te assistindo que você está investindo, que você está colocando, você está melhorando o seu atendimento e a experiência dela. Você está praticamente levando um estúdio diretamente para casa dela. Quantos maquiadores você conhece que faz isso? Então, o que acontece? Maquiadores que fazem atendimento a domicílio existem inúmeros por aí. Você perde as contas de quantos maquiadores tem por aí que fazem atendimento a domicílio. Mas quantos deles
usam isso ao seu favor e faz disso o seu diferencial, de mostrar para a cliente que essa é a melhor forma possível de se fazer uma maquiagem e de tacar na cara assim, ó, em todas as redes sociais, em todos os conteúdos, como isso é importante, como isso é exclusivo, como isso é VIP. Quem não quer ser VIP? Qualquer cliente que você falar que isso é um atendimento VIP, ela vai se sentir importante. E isso é importante, isso não é um atendimento VIP, tá? Vocês precisam partir do princípio que a maquiagem é um serviço de luxo, ela não é uma necessidade. Logo, quanto mais exclusivo for o seu trabalho em cima disso, melhor vai ser para a cliente. Então, todo mundo faz isso, mas ninguém usa isso ao seu favor. Então, ali tá a chavinha do seu diferencial na produção de conteúdo e na captação de cliente. Entende? A partir dali, a cliente vai te enxergar de uma maneira diferente, como uma referência nesse tipo de atendimento, porque você pensa, você produz conteúdo, você mostra, você se dedica, você evolui, você investe, e isso vai aumentar muito mais o seu valor. Então ela vai automaticamente pensar que esse tipo de serviço é um serviço mais caro, e de fato é, ou deveria ser, porque você sai da sua casa para ir até a casa da pessoa. Isso não tem trabalho mais VIP, mais exclusivo que esse, então ele tem que ser mais caro. E quando você envolve tudo isso, você mostra para ela e na cabeça dela isso já está sendo justificado de que é um serviço mais caro e de que para ela isso vale a pena. Vale a pena pagar mais caro, vale a pena, porque você está ali, você está mostrando. Isso aumenta muito mais a forma como ela enxerga o seu trabalho. Muito mais do que você ficar se lamentando porque, então, cliente, entendeu? Não façam isso. E é aí que a maioria dos profissionais erram, tá? Os profissionais erram porque enquanto eles estão ali fazendo atendimento a domicílio, onde você tem um lucro muito maior, você acaba não usando isso ao seu favor, né? E existe um abismo entre esses tipos de profissionais que impede de ser uma referência e de usar isso como diferencial, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês agora, tá? Então, por onde que você começa? Para você conseguir viver de maquiagem fazendo o atendimento a domicílio, você começa indo lá e produzindo conteúdo que seja especificamente para isso, mostrando e falando para elas sobre a importância do seu atendimento ser assim. Como que você leva os seus materiais, como que você dispõe deles lá, como que funciona, por que, entendeu? Faz tudo isso, começa sempre pressionando, falando do tempo, falando do atraso que ela não vai ter mais, mostrando isso de fato como um diferencial, certo? Imagina que assim, depois ela vai conseguir indicar você para outras pessoas. E se uma cliente ela está disposta a pagar mais caro para que você vá na casa dela fazer o atendimento, o círculo de amizade que essa pessoa tem é do mesmo nível que ela. E isso já aconteceu comigo, acontece até hoje, né? Mas existe um caso específico que foi muito marcante, porque eu conheci uma fotógrafa, senta que lá vem a história agora. Eu conheci uma fotógrafa que ela, na verdade, era amiga de barriga, né? A gente se conheceu quando a gente estava grávida. E aí ela virou fotógrafa e eu virei maquiadora, mas a gente não se falava muito bem ali. Quando ela começou a trabalhar com foto, eu já trabalhava com maquiagem. E aí a gente conversando, a gente resolveu montar um pacote, um combo ali, né? Aonde eu iria até o estúdio para poder fazer as produções das clientes dela e ali a gente ia ter uma certa recorrência. E aí a gente começou a fazer essa parceria e eu fui várias vezes até lá para fazer esse tipo de trabalho para ela, para clientes de ensaios fotográficos, né? Aí acontece que as clientes amavam, né? Ela via a qualidade da maquiagem porque ela estava ali fotografando. Então ela via o meu trabalho semana após semana, semana após semana. Acontece que ela tinha um grupo de amigas
se eu não me engano são 4 ou 5, acho que são 5 amigas, que elas são amigas desde a infância, desde o ensino fundamental, eu acho, sei lá. São amigas há muito tempo. E aí, um dia uma amiga precisou de uma indicação de uma maquiagem para uma festa de aniversário da filha, se eu não me engano. E aí ela foi lá e me indicou. Tem essa maquiadora que trabalha comigo às vezes, tal, não sei o que. Ela vai até a sua casa, então é muito mais fácil. Perceberam? Tá, ok. Aí me passa o contato. Fui, atendi. Eu lembro que nesse dia eu fiquei muito feliz porque eu saí de um atendimento dessa cliente com outro atendimento já marcado. Então eu fui maquiar ela pro aniversário da filha e já saí com um atendimento pro aniversário dela. Sei lá, eu não lembro muito bem porque isso já faz tempo. Mas, tipo assim, eu já saí de um atendimento com outro marcado e eu achei isso o máximo. Aí fui e comecei a atender essa cliente. E essa cliente tinha uma filha, então eu atendia ela, atendia a filha. Eu fui lá várias vezes, inúmeras vezes. E aí depois ela me indicou para outra amiga que também fazia parte daquele círculo de amizades. E foi indicando e foi indicando. E acabou que no final das contas eu era maquiadora de todas elas. Então maquiei a filha para debutante, maquiei ela para aniversário, maquiei para formatura de não sei quem. A filha já me indicou para outra amiga que também ia se formar. Então foi virando de fato uma bola de neve. E tudo isso usando o diferencial de tipo assim, não, ela vai na sua casa, não tem problema. Olha só, ela chega aqui no meu estúdio assim, assim, assado. Você tem que ver como que é e tal, não sei o quê. Então, isso vai virando uma bola de neve e você vai conquistando outras clientes que estão ali no mesmo círculo de amizade e que enxergam isso de fato como uma coisa diferente que a maioria das pessoas não oferecem, né? Então, quando você faz isso certo, você consegue conquistar a cliente através disso, usando uma coisa simples que todo maquiador começa com atendimento a domicílio, mas a forma como você vai trabalhar em cima disso vai fazer isso ser alguma coisa que difere você das outras pessoas. E aí isso vai pipocando ali em todo o círculo de amizade. E sempre que tiver a oportunidade, você vai ser lembrada, porque você vai ter se tornado um tipo de referência em cima daquele tipo de atendimento. Entende? Então, não pense que só ganha dinheiro de verdade o maquiador que tem um espaço para atender. Porque você consegue ganhar muito mais dinheiro, inclusive, fazendo um atendimento a domicílio, desde que a sua cabeça pense de uma forma diferente. O que você precisa mudar não é o local que você atende, é a forma como você pensa e a forma como você demonstra isso para cliente, porque você pode muito bem usar isso a seu favor e fazer disso alguma coisa que vai te tornar referência em todo aquele segmento, entende? Então, gente, é isso. Outra coisa que eu coloquei aqui, muitas maquiadoras, o que acontece? Se sentem inferior por não ter um espaço físico para atender. E isso é um erro, porque se você, no fundo do seu coração, você se sente assim, você vai transparecer isso na hora de você passar o orçamento, na hora de você ir atender, você já vai chegar na casa da cliente cheia de dedos, assim, se sentindo desconfortável, porque você sente que você é menos maquiadora, ou menos profissional, ou menos boa de verdade, por causa disso. Então você já chega insegura, né, cheia de dedos, e isso atrapalha, tá? Se a cliente tinha aquele negócio de que a primeira impressão é que fica, como que você chega na casa da cliente já é a forma como ela vai te perceber. E se ela percebe que você está insegura, que você está desconfortável, isso não vai jogar ao seu favor, né? Então você precisa se sentir tão boa, ou tão importante, ou tão profissional de fato, como qualquer outra profissional que tenha um espaço físico para atender, porque isso não determina nada. Qualidade de maquiagem, durabilidade, a forma como a cliente vai se sentir, como a cliente vai sair da sua cadeira, não é isso que determina, né? E sim a forma como você leva todo esse atendimento, desde o contato até o atendimento, como você envolve a cliente. Então, não se sinta menos, não se sinta inferior, tá? Usa tudo isso que eu te falei ao seu favor.
e tira isso da sua cabeça, de que você é menos justamente porque você não tem um espaço para atender, tá? Usa isso como alguma coisa que vai fazer você ganhar mais dinheiro, você vai ter mais lucro e você vai ter menos custo e vai conquistar mais clientes, certo? Então é isso. Isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido, né, o que eu quis explicar aqui para vocês, que tenha mudado, caído aí algumas chavinhas na cabeça de vocês e que vocês passem a pensar e se ver e se posicionar como forma diferente, como profissionais melhores, profissionais diferenciadas, né, independente do local que você atende, tá? Porque não é isso que vai determinar o quão boa você é ou não, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!